Doutora Cilande Amaral, nossa colunista. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem com você, Ariane? Tudo jóia, doutora. Veja, hoje a gente conversa, ouvinte, sobre um assunto muito importante, que são os perigos da suplementação sem uma orientação adequada. E para a gente começar essa conversa aqui com a doutora, eu resgato um caso que aconteceu em abril aqui no Brasil, que certamente deixou muitas pessoas chocadas. Se você não ouviu dizer sobre esse caso, é de uma grávida de 8 meses, uma gestante lá de Cuiabá, no Mato Grosso, que morreu depois de ingerir um medicamento em uma farmácia lá de Cuiabá, que seria um coquetel de vitaminas. Era uma solução injetável que ela foi receber na farmácia porque teve uma gripe e aí pensou que deveria aumentar a imunidade de alguma maneira, acabou recebendo essa medicação, mas infelizmente depois o quadro dela evoluiu rapidamente e ela acabou falecendo. Foi um caso de abril que chocou aí todo mundo. E que acende um alerta, né, doutora? A gente vive numa sociedade, infelizmente, acostumada e a cada vez mais acostumada a se automedicar. E a gente tem riscos, inclusive, de morte, como no caso dessa gestante. Então, qualquer morte materna é muito impactante para a sociedade, né? Hoje, especificamente, nosso tema, ele é um tema importante, ele é um tema, de certa forma, polêmico, porque não existe a necessidade igual para todo mundo, né? Mas a gente começa a dizer que, em primeiro lugar, é importantíssimo lembrar que nutrição boa na gravidez é fundamental. E a melhor fonte de nutrição que nós temos é a alimentação. Então, o recado principal hoje é que comer saudável na gravidez é fundamental. Fundamental para as defesas maternas, fundamental para que ela possa ganhar o peso dentro dos critérios normais que a gente precisa ter, né, na gravidez. Importante para que ela possa ter condições nutricionais de produzir leite depois, né, no processo de amamentação, e também a nutrição importante do ponto de vista de saúde, crescimento, desenvolvimento e depois funcionamento dos órgãos do seu bebê. Então, nutrir-se bem é muito importante. A nutrição alimentar, então, ela é o nosso ponto básico. Grávidas devem comer saudável, em pequena quantidade e várias vezes ao dia. Essa é um dogma, vamos pensar assim, né? Tá. E a gente acaba tendo, sim, a orientação, a necessidade e a indicação de fazer alguns suplementos. O que eu acho que a gente está vivendo hoje, tá? Na verdade, o eu acho que não é uma opinião minha, mas é uma orientação da literatura, porque eu nunca vou trazer nenhuma opinião pessoal aqui. A gente tem visto, de certa forma, um excesso. Excesso de quê? Excesso de reposições. E na maioria das vezes, a gente também associa um excesso de reposição com outros problemas. Então, eu estava brincando aqui antes, né, aqui fora do ar com a Ariane, que eu sou de uma terra onde eu escuto, né, as pessoas dizerem que tudo demais é veneno até remédio. Sem E, de dúvidas. fato, é. Nosso corpo, ele tem necessidades que são básicas, quantitativas e qualitativas. Então, na gravidez não pode faltar, mas também não pode sobrar. E quando a gente faz as suplementações de forma desorganizada ou sem orientação, a gente também corre o risco do excesso. E esse excesso, Ariane, ele pode refletir em situações as mais diversas. A gente, muitas vezes, pode ter uma pessoa que ela está aumentando demais o peso, é um bebê que está aumentando demais o peso por excesso de nutrientes, e às vezes a gente precisa realmente reorganizar tudo. Mas talvez o recado mais importante nesse contexto é: ninguém deve trocar comida por comprimido. Muito bem. Doutora, eu acho que fica muitas vezes, sobretudo para nós leigos e possivelmente também para as gestantes, a impressão de que vitamina não faz mal, né? É algo bom, é algo do bem, que se não fizer bem, mal não vai fazer, porque vai, enfim, eventualmente aumentar a sua imunidade ou sua capacidade disso ou daquilo. De fato, essa máxima faz algum sentido ou não? Então, vou dizer para você melhor ainda. Nosso corpo, ele tem uma estratégia fantástica e a placenta, que é o órgão que nutre o bebê, também tem
uma estratégia muito boa, que é o que é excesso a gente põe para fora, tá? E as vitaminas, de fato, em excesso, nosso corpo vai eliminando para que elas não nos tragam maiores problemas. Muito comum, por exemplo, assim, vamos pensar no ferro, né? Ferro é um elemento importantíssimo na reposição da gravidez. A gente tem, na gravidez, um ganho de sangue de 30% a 50%. Então, imagina que uma grávida tinha 4 litros, uma mulher antes da gravidez tem em média 4 litros de sangue. Ela vai passar a ter 5,5, 6 litros durante a gravidez. É muita coisa. E para a gente formar sangue, a gente precisa de ferro. E esse ferro, por via alimentar, não é suficiente porque não temos a capacidade do intestino de absorver uma quantidade tão grande de ferro através da alimentação. Então, ele é um elemento que, na maioria das vezes, vocês vão ver a gente fazendo reposição via oral. Exceto em algumas situações, está indicada a reposição na veia, a reposição venosa. Por outro lado, o que a gente tem muito na prática? As pessoas hoje têm uma necessidade de uma resolução imediatista. É um comportamento da sociedade moderna que, em vez de estarem tomando assim um comprimidinho todo dia, numa dose que é preconizada para uma necessidade diária, muitas vezes as pessoas querem ir direto tomar um shot. Vamos pensar uma reposição na veia que resolve logo. Mas não é bem assim, não é resolver logo. O que a gente precisa compreender é que muitas vezes aquela quantidade que foi administrada é além do que a pessoa precisa naquele momento, e isso muitas vezes vai gerar, sim, efeitos colaterais. Né? O ferro venoso, por exemplo, pode dar reação muito inflamatória no corpo, pode dar reações alérgicas, né? Então, é importante que essa seja feita sob estrita orientação médica. Não cheguem a nenhum local, não comprem medicações por conta própria, principalmente injetáveis, e tomem sem orientação médica, porque em vez do benefício, nós podemos ter agravos, tanto para o corpo da mãe, mas também do bebê. E doutora, como é que se chega a esse, entre aspas, diagnóstico de que a pessoa está com a imunidade baixa, por exemplo? Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que está porque começou a espirrar ou porque tem uma sequência ali de, sei lá, quadros gripais em um espaço de tempo curto, ou algo que indique na nossa cabeça, nós não médicos, que a gente pode estar com a imunidade baixa. Mas não é bem assim, né? Eu imagino que haja meios mais científicos para se indicar se a pessoa está com a imunidade baixa e precisa aí de uma reposição, ou se não, o que está havendo é algo natural aí da vida. Então, primeira coisa importante é lembrar que a gravidez, por uma estratégia de defesa natural, faz uma mulher ter uma imunidade mais baixa. Por que isso é importante? Porque a gravidez é, de certa forma, um enxerto temporário. É um corpo estranho dentro do nosso corpo. Se nós mantivéssemos a mesma capacidade de defesa imunológica, nós rejeitaríamos mais a gravidez. Olha só que interessante. Então, isso é interessante. Isso faz com que nós tenhamos, para todas as gestantes, a orientação de melhorar as estratégias para evitar infecções. Né? Então, a gente vê, por exemplo, as vacinas contra a gripe, contra a Covid, que vocês viram aí serem prioridade na gestação. Você já viu várias campanhas. Sempre são prioridade. Sempre a gestante está como prioridade, exatamente porque, como ela tem uma defesa imunológica mais baixa, ela está mais vulnerável a alguma infecção e a maiores complicações dessas infecções. Mas do ponto de vista de alimentação, a gente tem que dizer para a gestante que ela precisa comer saudável. Em vez de comer muito industrializado, ela prioriza os alimentos in natura, para que a gente possa, com estratégias naturais, melhorar, fortalecer esse sistema imunológico. Hoje a gente tem um laboratório que é muito rico em termos de oferta de exames, de dosagens, e que muitas vezes a gente até, entre aspas, tem um questionamento de qual é a capacidade real de nós dosarmos determinadas vitaminas.
Mas a gente tem também, pela literatura, já um certo padrão de necessidade de reposição de vitaminas na gravidez, para que ela possa, de certa forma, compensar as suas deficiências nessa imunidade, nessa produção de sangue que é tão importante, no crescimento do bebê que é tão importante. Mas as coisas não precisam ser tão aleatórias e muito menos elas precisam ser radicais. Ou seja, nem estamos no 8, nem estamos no 80. Vamos seguir, de certa forma, um padrão, né, de que uma mulher saudável e que se alimenta bem, ela precisa de reposições básicas. Ácido fólico no primeiro trimestre, iniciando antes da gravidez, no mínimo 30 dias antes. Vai precisar de ferro em dose preventiva de anemia ou terapêutica de anemia. Então, vem aí um exame importante para a gente ver se ela tem uma anemia. É o hemograma, um exame super simples, e a gente vai se basear nesse hemograma ou na dosagem de ferro para a gente entender quais são as reais necessidades. Muito bem, doutora. E aí eu acho que talvez um dos grandes recados dessa nossa conversa de hoje seja a importância que sempre estamos reforçando aqui na Nova Brasil de se procurar o médico, né? E de confiar a ele a missão de dizer do que você precisa ou não, em que dosagem, por quanto tempo, porque aí certamente a gente se sente, e certamente as gestantes também, bem mais respaldado e seguro de que aquela medida, aquele medicamento, ou mesmo aquele injetável, se for o caso, vai ser administrado do jeito Sim. certo, no tempo certo. Sim, não estamos dizendo aqui, né, Ariane, que algumas pessoas não vão precisar de doses maiores de suplemento, muitas vezes de suplementos venosos, de reposições de várias coisas, né? Mas que é importantíssimo individualizar a necessidade de cada paciente. Muitas vezes nós obstetras, inclusive, orientamos essas pacientes a procurarem um nutricionista para que possa reorganizar de fato a sua alimentação, rever as suas necessidades, e aí a gente vai fazendo essa equação, sempre tentando manter o melhor equilíbrio nutricional possível. Reforçando, recado para grávida, aliás, para todo mundo, né, Sim. Ariane? É alimentação saudável. Quanto mais in natura, melhor. Reforço ainda a importância das grávidas, de todo mundo também, mas hoje, como o tema aqui é para grávida, Sim. de mastigação. Nossos nutrientes muitas vezes precisam de começar com a digestão na boca. Então, mastigar, 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 até para facilitar a absorção, digestão desses nutrientes e, obviamente, de melhor aproveitamento. Então, comida saudável, comer com regularidade, mastigar bem os alimentos e manter um acompanhamento durante o pré-natal. Esse é o grande recado. Muito bem, esse recado de comer sem pressa é um desafio, hein? É muito Menos. difícil pra gente. Quando a gente vê, a comida já foi e você mal É. sabe quantas vezes você conseguiu mastigar. Mas é uma dica É, e importante. alguns hábitos que nós também temos que começar a repensar, que é estar fazendo a refeição e respondendo as mensagens do telefone, Uhum. olhando a internet. O ideal é que nós focássemos no ato de alimentar, porque o nosso cérebro também precisa estar recebendo mensagens de saciedade. Tanto é que a gente sabe que pessoas que têm muitas atividades e que às vezes nem param para fazer uma refeição, elas têm mais chance até de obesidade, porque elas vão comendo de forma ali, sem perceber nem o que estão comendo, sem sentir o sabor dos alimentos, sem sentir o prazer da sua refeição. Então é como se não tivesse sido processada a informação de que ela fez uma refeição. Então, ok, vamos parar 10, 15 minutinhos e fazer uma refeição, porque isso realmente é muito importante. Muito bem, excelente. Doutora Cilândia Amaral, com a coluna Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada por hoje. Até a Foi próxima, um doutora. prazer, Ariane.